Seja bem-vindo à Academia Matemática RJ. Vamos para mais uma aula da UBMAP Mirim, nossa aula 5. Continuando a prova Mirim 2 da fase 1, 2023. As questões 6 a 10. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe para alguém que você acha que vai ter interesse nele. Vamos para a prova. Questão 6. Mônica disse: hoje é dia 15 e amanhã será sexta-feira. Magali respondeu: que legal, meu aniversário será na próxima quarta-feira. Em que dia do mês Magali faz aniversário? Então é uma questão que tem um pouquinho de lógica e também noção de calendário. Vamos criar um esquema para resolver a questão? Vamos montar o nosso calendário aqui, começando do domingo, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Beleza. Agora, vamos dar uma trabalhada aqui, criar umas tabelinhas. Não que fosse tão necessário assim, mas é só para explicar melhor a ideia, né? Eu sempre gosto de fazer para você também ter exemplos de como construir seus esquemas. Não que você precisasse construir um esquema necessariamente igual ao meu, mas se você não tinha ideia nenhuma, você já consegue ter de onde tirar exemplos, né? Inspirações. Então vamos entender. Agora a gente construiu esse esquema e a gente sabe a lógica que está sendo seguida aqui, isso é importante também. Vamos jogar as informações do enunciado dentro do nosso plano de solução. Então primeiro, vamos analisar a afirmação que a Mônica fez. Ela falou que, se botando no lugar da conversa, né? Imagina que você está lá ouvindo essa conversa, no local onde elas estão. Vamos lá no hoje daquela conversa, né? Hoje é dia 15 e amanhã será sexta-feira. Ou seja, se amanhã é sexta, hoje é quinta, concorda? E ela fala que hoje é dia 15. Então vamos procurar aqui na coluna da quinta, lembrando que é essa coluna aqui, né? Esse segundo aqui. E vamos colocar o dia 15. Eu poderia colocar na primeira coluna aqui, porque não tem necessidade de ficar simulando bonitinho, né? Corretamente um mês aqui dentro. Mas vamos botar aqui na segunda coluna. Só para não ficar tão estranho também. Beleza. Então localizamos o dia que a conversa aconteceu. Aqui, ó. E aí, a Magali responde: que legal. Meu aniversário será na próxima quarta-feira. Então aqui no nosso esquema, à esquerda do dia 15 são os dias anteriores, né? E à direita, seguindo assim, né, para cá e depois desce, continua para cá, são os dias posteriores, os que vêm depois do dia 15. Tá? Então a próxima quarta-feira é essa daqui. Em que dia do mês Magali faz aniversário? Então ele quer saber que dia do mês significa essa quarta-feira aqui, né? É esse o comando da questão. Para descobrir isso, a gente precisa analisar a primeira afirmação, que a gente já jogou aqui. E a gente sabe que os dias, para eu saber quando é um próximo dia de um específico dia da semana, é só eu somar 7. Se eu quiser saber o anterior, é só eu diminuir 7. Exemplo, eu quero saber quando que é a próxima quinta-feira aqui, sendo que essa quinta-feira aqui é dia 15. Qual é a próxima quinta-feira depois dessa? Que dia do mês cai a próxima quinta-feira depois dessa daqui? É só eu adicionar 7 a esse 15. Vai ser 22. Logo, o dia anterior ao 22 é o dia 21. Então, o dia do mês que a Magali faz aniversário é o dia 21 desse mês ali que elas estão conversando, né? Dentro dessa lógica que foi retirada das informações. Outra forma seria você voltar aqui, ó, achar a quarta-feira da semana que aconteceu a conversa, né? Que é dia 14, e aí você soma 7 e vai dar 21 também. Mas o importante é ter essa ideia de que os dias da semana se repetem de 7 em 7 dias. Por exemplo, hoje é sábado.
Dia 10. O próximo sábado vai ser que dia? Isso aí, dia 17. E o sábado anterior ao sábado de hoje? Foi 10 menos 7. Foi dia 3. Questão 7. Em qual dos colares a seguir, 1/3 das miçangas é da cor preta? Dá para se entender que aqui está exigindo um pouco de razão e proporção, né? Também o conceito de divisão é bem importante aqui. Então, o que significa 1/3 de alguma coisa? Pensa assim, eu vou pegar essa coisa, essa certa quantidade, e vou dividir ela por 3. A palavra terço significa a terça parte, né? A terceira parte. Então, eu peguei essa quantidade, dividi por 3 partes iguais. E aí eu estou considerando uma dessas partes. Então, se eu dividir ela em 3/3 e eu só quero considerar 1/3, então eu vou pegar uma parte dessa divisão. Então, por exemplo, se eu tinha 9, o número 9, e dividir ele em 3 partes iguais, significa que eu peguei o 9 e dividi por 3. E qual é o resultado dessa conta? Aqui, ó, 9 dividido por 3. A gente sabe que o 9 é um múltiplo de 3, né? Então essa divisão vai ser exata, vai dar resto zero. Lá na tabuada, o número que mais se aproxima, multiplicado por 3, é o próprio 3. Então aqui no quociente, no resultado dessa divisão, vai estar o 3. Significa que eu peguei o 9 e dividi ele em 3 partes iguais. E quantas unidades tem cada parte? Tem 3 unidades. Então, se eu quero considerar 1/3 de 9, então eu dividi o 9 em 3 partes de 3 unidades. Se eu quero considerar 1/3 de 9, eu estou considerando essas 3 unidades. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, de 9 bolinhas, 1/3 delas são pretas. Então, nesse exemplo aqui que eu criei, significaria que a quantidade de bolinhas pretas é igual a 3. Porque das 9, 1/3 são pretas. Então, eu peguei as 9, dividi por 3 e vi que aí formei 3/3, certo? E um deles é todo de bolinhas pretas, ou seja, cada terço tem 3 bolinhas, então, nesse exemplo, 1/3 significa 3 bolinhas pretas. Então, é essa proporção que a gente vai buscar, nesse sentido. A gente pode pensar assim, ó. Quantas bolinhas pretas eu tenho nessa alternativa? Eu tenho 2. 2 em quantas? Tenho 2 bolinhas pretas. De um total de quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De um total de 8. Isso aqui não é uma fração equivalente à fração 1/3. Se nós simplificarmos essa fração, a gente vai dividir por 2 em cima e embaixo. Vai ficar igual a 1/4. Não 1/3. Então, em outras palavras, a gente pode pegar o número de bolinhas pretas das alternativas que a gente está analisando e multiplicar por 3. E ver qual é o valor que isso vai gerar. Aqui nesse caso, com 2 bolinhas pretas, se eu multiplicasse por 3, daria 6. Isso significa que se eu pegasse o 2 e dividisse por 6, eu chegaria na fração 1/3. Se eu dividir por 2 em cima e embaixo, eu vou chegar a 1/3. O que esse macete vai ajudar? O que essa técnica vai ajudar? A você encontrar de cara qual é a quantidade de bolinhas que eu preciso para que essa quantidade de bolinhas que eu estou analisando seja equivalente a 1/3 desse total de bolinhas, certo? Então,
Se eu tiver duas bolinhas pretas, para que essas duas bolinhas pretas signifiquem 1/3 do total de bolinhas, eu preciso de 6 bolinhas. É isso que essa técnica vai te ajudar a descobrir. Então, olha só, aqui eu tenho 3 bolinhas pretas. Então, vamos separar aqui. Vou aplicar essa técnica. Vou multiplicar a quantidade de bolinhas pretas por 3. E vou chegar ao número 9. Isso significa que, se eu tiver 3 bolinhas de um total de 9 bolinhas, 3 bolinhas pretas de um total de 9 bolinhas pretas, significa que eu tenho 1/3 dessas bolinhas sendo bolinhas pretas. Vamos contar se temos 9 bolinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passou. Então, na verdade, a gente tem 3 entre 12. Isso aqui dá 1/4 de novo. Então, a alternativa B está fora também. Então, aqui, 1/4 das bolinhas são pretas, não 1/3. Alternativa C. Temos 3 bolinhas pretas. Então, para que esse 3 signifique 1/3 do total, eu tenho que ter 3 vezes 3 bolinhas no total. Teria que ter 9 bolinhas. Mas vamos ver quanto eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho 3 bolinhas pretas entre quantas no total? Entre 8. Então, essa razão aqui não dá 1/3. Aqui não tem nem mais como simplificar, né? Então, também não é nossa alternativa. Alternativa D. Temos 3 bolinhas pretas. Então, se eu multiplicar por 3, eu vou achar o número total de bolinhas que eu preciso para que o número 3 equivalha a 1/3 do total. Então, 3 bolinhas pretas, para equivalerem a 1/3 do total, como a gente já viu, eu preciso de 9 bolinhas no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Aqui bateu, ó. Tenho 3 bolinhas pretas no total de 9. Né? Então, se eu dividir em cima e embaixo por 3, 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. Ó, bateu. Ó. A proporção de bolinhas pretas em relação ao total está batendo 1/3. Então, essa é a nossa alternativa. A alternativa E vai ser de novo 1/4, né? Essa aqui já está até mais simples. Ó, eu tenho uma bolinha preta no total de quantas? Tem uma bolinha preta no total de 4. Então, essa fração aqui a gente lê como 1/4, não 1/3. Para que fosse 1/3, eu teria que ter uma bolinha. Se eu sumisse com uma bolinha aqui, ó, ia ficar 1/3 certinho. Tem uma bolinha preta num total de 3. Então, isso é 1/3. É 1 de 3. Questão 8. Observe as balanças de 2 pratos da figura. Qual bolinha é a mais pesada? A mais pesada. A mais pesada. Então só tem uma que é a mais pesada. Tá bom. A balança de 2 pratos funciona assim, né? Quando não tem peso nenhum, ela fica equilibrada. Ou quando tem 2 pesos iguais em cada lado, ela vai ficar equilibrada. Quando um pesa mais que o outro, ela desequilibra. Desequilibra como? O mais pesado vai para baixo e o mais leve sobe, né? Só você pensar lá na brincadeira da gangorra. O mais pesado normalmente consegue colocar o mais leve de castigo, né? Na brincadeira, ele lá em cima. É a mesma lógica. Só que aí, com base nessas figuras, a gente vai descobrir relacionando as situações, né? Então aqui eu tenho uma situação, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Então são 4 situações. E aí eu vou comparando as informações em cada situação para conseguir chegar na lógica que indica qual é a bola mais pesada. Ok? Vamos fazer um combinado aqui, uma reflexão junto comigo. Eu quero aqui a mais pesada. Então agora que eu entendi como é que a balança funciona, isso significa o que em outras palavras?
que a mais pesada, ela sempre vai estar embaixo. Então, se em algum momento eu tenho uma bolinha que ficou em cima, ela não pode ser a minha resposta. Entendeu? Porque em algum momento ela não foi a mais pesada. Então, ela não pode ser minha resposta. Então, seguindo esse raciocínio, a gente consegue já de cara eliminar qualquer bolinha que esteja em cima. Porque se ela está em cima, quer dizer que em algum momento ela não foi a mais pesada. Então vamos aplicar esse raciocínio, eliminar algumas alternativas e ver se isso já é o suficiente para nos dar a resposta. Então, ó, essa aqui, um triângulo não pode ser. A bolinha branca também não pode ser. Porque aqui ela está em cima, né? A bolinha preta também não pode ser. Por mais que aqui ela seja mais pesada que um triângulo, aqui ela é mais leve do que a bolinha branca. E a bolinha branca também é mais leve que a cinza. E a cinza também, ó, não pode ser porque ela tá no alto aqui também. Em algum momento ela é mais leve que alguma outra. Então a gente eliminou... Quantas bolinhas diferentes a gente tem? A gente tem 5 bolinhas diferentes, né? Cada uma tá cumprindo uma alternativa aqui. Então a gente eliminou essa, a com triângulo, eliminou a bolinha branca, né? Na segunda situação, nessa ordem que a gente fez aqui, né? 1, 2, 3, 4. Eliminou a bolinha preta, também não pode ser, porque na situação 3 ela é mais leve que a branca. Também eliminou a cinza, porque na situação 4 ela é mais leve que esse... Qual é o nome dessa figura? De 6 lados. E o que o Brasil está tentando ser? Hexa, né? Ele é penta, ele tem 5. Ele está tentando ter 6. Hexa, hexágono, isso aí. Então essa bolinha com hexágono, por puro raciocínio, é a mais pesada. É a nossa resposta. Questão 9. Janaína escolhe 2 algarismos do número 1023. E, em seguida, multiplica esses 2 algarismos. Quantos resultados diferentes ela pode obter? Primeiro, para tudo, e vamos entender o seguinte. Algarismo é diferente de número. Como assim? Olha, você pode entender assim. Pensa que os algarismos são os símbolos que nós usamos para representar os números. E o número, ele representa a ideia de uma certa quantidade ou medida que estamos tratando. Então, se eu te pergunto, quantas canetas você tem? Você, por exemplo, tem 9 canetas e você vai usar o número 9. Ok. Aí você vai falar, mas isso também é o algarismo 9. Correto. Porque esse número é um número formado por um algarismo. Certo? No caso, o algarismo 9. Ele está representando o número 9. Beleza. Isso significa que o número que você usou para indicar a sua quantidade de canetas só precisa de um algarismo para ser representado. Agora, se você tivesse 15 canetas, você precisaria de 2 algarismos. O 1 e o 5. E aí no nosso sistema numérico tem a questão do valor posicional, né? Que um algarismo aqui, ele representa uma quantidade diferente se ele for colocado em outra posição, né? A gente tem a casa das unidades, a casa das dezenas. Então esse 1 aqui, na verdade, ele representa 10 unidades. Correto? De modo que se eu inverter isso aqui, ó, colocar o 5 na dezena e o 1 na unidade, na casa das unidades, perceba que eu vou te fazer a pergunta. Os algarismos que eu usei para formar esses dois números são iguais? São. Eu usei um algarismo 1 e um algarismo 5. Só que os números que eu formei são diferentes, porque eles representam quantidades diferentes. Entendeu? Então o algarismo é o símbolo que nós usamos para representar os números, e os números representam as quantidades que nós estamos tratando.
Tá bom? Isso é importante para poder resolver essa questão. Porque senão você não sai do lugar, se ficar achando que algarismo e número é a mesma coisa. Então vamos para a questão propriamente. Olha só, vamos devagar. O número 1023 é um número formado por quantos algarismos? 4. Ele é formado pelos algarismos 1, o 0, o 2 e o 3. Ok? Beleza. E aí o que a Janaína vai fazer? Ela vai pegar 2 desses 4 algarismos e vai ficar multiplicando. Então ela vai combinando, né? 2 a 2. Esses 4 elementos. E aí ele quer saber quantos resultados diferentes ela pode obter. Então um dos jeitos da gente resolver é ir testando e esgotando as combinações. Então a gente pode escolher um número para começar. Vou começar com o número 1. Então vou fazer 1 vezes 0. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. 1 vezes 2. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, né? Então, no caso, 2. 1 vezes 3 é igual a 3. E esgotei as combinações começando com 1, né? Agora eu vou para o próximo. O 0. Vou fazer o 0 vezes 1. Aqui tem o 0 vezes 1, que dá 0. 0 vezes 2. 0 vezes 2 dá 0. E aqui você já pode ter percebido uma coisa, né? Nesse 0 vezes 1. Que ele é a mesma coisa que 1 vezes 0. Ou seja, aquela propriedade, né? Da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Ou a piadinha, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. E esse pontinho aqui significa multiplicação, tá? É força do hábito. 0 vezes 3 é igual a 0. Ok? Vamos trazer para cá para cima. Então até aqui a gente tem 6 combinações, né? Não necessariamente combinações diferentes. A gente já vai discutir isso. O 2. 2 vezes 0 igual a 0. 2 vezes 1 igual a 2. 2 vezes 3 igual a 6. E obviamente eu não posso multiplicar um número com ele mesmo, né? Porque aí eu estou ferindo a regra. Eu tenho que usar somente esses 4 algarismos que foram dados. Então se eu já peguei um, eu não posso usar ele de novo. Ele já foi selecionado. Então primeiro eu escolho um de 4 algarismos e a segunda escolha é feita entre os 3 que restaram, né? E finalizando, 3 vezes 0 igual a 0. 3 vezes 1 igual a 3. E 3 vezes 2 igual a 6. Tá, aí você fala, são 12 possibilidades, então não tem resposta. Não, volta para o comando da questão. Quantos resultados diferentes ela pode obter? Resultados diferentes. Então, qual vai ser o plano? A gente vai analisar. Vou contar uma vez cada resultado. Estou preocupado com isso aqui, ó. Combinando, fazendo essas multiplicações 2 a 2, quantos resultados diferentes eu posso obter. Então, vou contar todos os resultados somente que forem diferentes. Então, aqui eu tenho um resultado 0. Então, se aparecer o 0 de novo, eu não vou contar. De modo que eu já posso eliminar todas as combinações que resultam em 0 também. Por quê? Porque elas não interessam à contagem que eu estou fazendo. Certo? Eu estou contando as possibilidades de resultados diferentes. Então aqui, ó, posso eliminar. Eu não vou riscar aqui não, porque depois eu falo outra coisa. Então, todos que forem 0 eu não vou contar de novo. 2. 3. Então até aqui 3 possibilidades diferentes. Ó, 0 não conto, não conto, não conto, não conto. 2 já contei, 6 não contei. Contei agora. 0 já contei, 3 já contei, 6 já contei também. Então, quantas possibilidades diferentes eu tenho? Eu tenho 4 possibilidades.
Gabarito, letra D, tá? Aqui perceba que você nem precisaria ter contado todos que só alteraram a ordem, se baseando nesse pedido de que os resultados deveriam ser diferentes. Então, a gente poderia ter diminuído esse número de combinações para 6, ou seja, para metade. Porque todos os números que eu combinei 2 a 2, eles podem ser recombinados só trocando a ordem. Então, de um modo mais avançado, né, a gente poderia entender o seguinte: quantas opções eu tenho para a primeira escolha? Eu quero escolher um número de 2 algarismos, né? Dentro qual é o universo? Essas possibilidades aqui totais, tá? Então, a primeira escolha eu tenho 4 opções. E aí, para a segunda escolha eu vou ter 4 menos 1, né? Porque eu já peguei 1 na primeira escolha. Então, eu vou ter 3. E aí eu multiplico isso daqui. Vai dar 12. Olha aqui, as 12 combinações. Certo? Só que eu preciso descontar as combinações iguais. Então, se eu contei cada combinação diferente, contei ela mais uma vez, eu contei cada resultado, possibilidade de resultado, 2 vezes. Então, eu preciso descontar dividindo por 2. Então, eu acho o número total de combinações diferentes. De combinações dos algarismos, né? Dos resultados. Só que eu ainda precisaria descontar 2 zeros que apareceriam. E aí eu chegaria ao 4 de novo. Eu queria não só o número de combinações diferentes, mas os números de combinações de resultados que gerassem resultados diferentes. Só isso. Então, número de resultados diferentes, somente 4. Questão 10, última questão do vídeo. Valentina olhou uma pilha de cubos. Então tá aqui a pilha de frente, de lado e olhando de cima, né? Qual das seguintes pilhas é a que ela olhou? Então, aqui eu tenho uma pilha, que é a pilha que ela olhou, só que de diferentes perspectivas, né? De frente, de lado e de cima. Aí, qual das alternativas corresponde a essas percepções aqui? Então, questão de percepção visual, de novo, é muito pessoal. Mas vamos para o desafio de tentar desenvolver uma técnica que seja acessível a todos, né? E consiga explicar as respostas, as alternativas. Então, vou tentar esquematizar essa visão aqui de frente. A ideia é a seguinte, então, de frente aqui a gente enxerga o quê? Uma linha horizontal na primeira fileira, né? E sobe um nível no meio, certo? Vamos entender assim. Então fica algo desse jeito aqui. Se fosse criar um esquema em linhas, né? Então é isso que eu vou buscar. Eu vou olhar minha figura, vou tentar analisá-la na perspectiva de frente, olhando de frente para ela e tentar enxergar isso aqui. E ver qual delas bate com essa perspectiva. Então eu analiso a alternativa A, percebe que ela vem aqui. Se eu olhar ela de frente, né? Só que aí ela sobe na ponta direita, e não no meio. Então ela não bate com essa visão de frente, certo? Alternativa B, ela vem com 3 cubos, né? Então vem com aquela linha igual e sobe no meio. Ela sobe no meio. Então, só olhando por frente, ela tá batendo. A gente tá olhando aqui na perspectiva de frente, né? Por enquanto essa aqui tá batendo. Vamos analisar as outras. Essa aqui, ó, ela sobe, ela vem na linha horizontal, né? 3 bloquinhos. Só que ela sobe no meio e sobe na ponta. Então, não é o que eu tô querendo também. A alternativa D,
ela também vai bater, ó. Tem 3 bloquinhos na horizontal e uma subida no meio, né? Se olhar de frente. Então, de frente, eu não consegui eliminar todas e chegar só numa, né? Já gerei uma dúvida aqui, significa que eu vou precisar de outra perspectiva. E a alternativa E já é a mais óbvia, talvez, e de frente não é ela mesma, né? Ela só tem 2 bloquinhos e sobe nos dois que ela tem, né? Então não bate mesmo. Então a dúvida ficou entre a B e a D. Agora a gente vai precisar de outra perspectiva para poder descobrir qual é a pilha que a Valentina olhou. Se a gente tentar de lado, a gente vai ter isso aqui, ó, uma linha de 2 na horizontal e sobe 1. A gente vai ver que de lado não dá para eliminar também. De lado o esquema fica o mesmo, né? Se a gente pegar essa figura e rotacionar, por exemplo, para cá, a gente vai ter essa visão aqui. E a D, a gente também vai ter essa visão aqui. Se a gente fizer a mesma rotação. Então, de lado, as duas são iguais. Então, a perspectiva que vai matar é a de cima. A de cima, eu tenho que enxergar algo assim, né? Uma linha de 3 blocos e um no meio, para baixo. Então, a única que eu vou ter essa mesma perspectiva é na letra D. Percebe, ó, que se eu rotacionar a minha visão para cima, olhar essa pilha aqui B de cima, eu vou enxergar é o quê? É isso aqui, ó. Tem uma linha de 2 e outra linha de 2 no nível de cima, né? Então não bate. Então a nossa alternativa é a letra D, gabarito. Com isso a gente encerra essa aula. Muito obrigado pela sua atenção. Continue nos estudos, beba água e até a próxima.